Ok, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos a mais um seminário. Hoje tem um amigo meu aí que mora nos Estados Unidos, Avanish Sahai. Eu chamo ele de Bob. Né? Ele também é mesma história que eu, que veio para o Brasil com os pais, pai veio trabalhar no INPE, né? Ele também veio, mas ele era muito novo e acabou radicando no Brasil até terminar a faculdade. Ele fez colegial aqui, né? Ensino fundamental e médio também, Tudo. em São José. E fez engenharia eletrônica na Poli da USP. Fez mestrado em engenharia de computação em Boston University e MBA na UCLA. Ele trabalhou muitos anos nas empresas líderes, né, de mercado como Google, Oracle, Salesforce e ServiceNow. Ele acompanhou o advento da internet, né, a evolução da cloud computing, o papel que IA transformou, né, que é relevante o papel de IA. Ele ocupou vários cargos de liderança, né, em empresas de estágio inicial e também aquelas estabelecidas. A expertise da Avanish reside em conectar visão e os roteiros de produtos com mensagem e posicionamento que funcionam programas e prioridades de go-to-market. Ele também é especialista em construir e alavancar ecossistemas e plataformas para escalar negócios. Como criador do podcast da Platform Journey, ele compartilha insights com profissionais da indústria. Ele é conselheiro e mentor de inúmeros, como é que chama-se? Executive CXOs nos Estados Unidos, Europa, Índia e Brasil, e investe em vários startups e fundos de venture capital. Antes de ele passar o microfone para ele, tem que falar de 3 qualidades que ele tem. Além de ser meu amigo, é claro. Toma cerveja, corintiano roxo e nasceu no mesmo dia que eu. Bob, mais uma vez, muito obrigado por dar palestra para o nosso programa. Tá? Fica à vontade. Muito obrigado, Vijay. É um grande prazer. No mesmo dia nasci, sim, mas anos separados. Eu sou bem mais novo que ele, só para deixar claro. E o corintiano está aqui, ó. E quem não for corintiano pode sair já. Bom, não, prazer. Obrigado pela apresentação, Vijay. E grande prazer em conectar. E, ó, o grupo é não tão grande, então, por favor, vamos fazer bem interativo, interrompa com perguntas, tá? Tranquilo. E eu vou apresentar um pouco da visão aqui estou aqui como o Vijay falou, já estou aqui nos Estados Unidos faz tempo, faz 36, 37 anos. E vou apresentar um pouco o que a IA está criando no mundo empresarial. E essa é eu estive no Brasil semana passada, e essa é uma versão de uma apresentação que eu fiz para uns 450, 500 executivos de várias empresas de grande porte, médio porte em São Paulo, a convite de uma empresa de comunicações e marketing chamada FSB, que inclusive é a maior do Brasil, e trabalha muito com uma agência de comunicações, marketing, relações públicas, trabalha com agências de governo e também com empresas. Então, queria compartilhar com vocês um pouco do que eu estou vendo aqui e quais são as oportunidades para quem está nessa área, tanto do ponto de vista empresarial, corporativo, quanto talvez do ponto de vista também de acadêmico, né? Que eu sei que vários de vocês talvez vão para a área mais acadêmica. Vamos lá. Então, agenda, um pouco de introdução, o Vijay já falou um pouco do meu passado, vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Algumas perspectivas de inovação com IA e o que eu chamo de mindset de AI first, que acho que está mudando como as empresas e como, em geral, nós estamos lidando com esses assuntos. E aí, uma discussão bem aberta de qualquer tipo de tema que vocês queiram. Então, bem tranquilo. Então, do ponto de vista de jornada, né, eu cresci em São José dos Campos, aí na terra do INPE, fiz desde o primeiro ano estudo do colégio elementar, escola americana, que existia em São José, não existe mais. Fiz o colegial no Colégio Labilac, que também não existe mais. E aí fiz engenharia eletrônica na Poli, em São Paulo. E vim para os Estados Unidos fazer mestrado, acabei ficando, e estou aqui já há mais 30 e poucos anos. E a carreira foi tanto em empresas de grande porte, como Oracle, Salesforce, Google, como em empresas pequenas também, onde já fui em executivo,
conhecimentos chamaria de startups, com fundos de investimento e tudo mais. E agora, estou aposentado do dia a dia, mas tenho vários conselhos de administração, inclusive alguns no Brasil. Por exemplo, também uma empresa chamada Meta, que é baseada em São Paulo, no Rio Grande do Sul, prestadora de serviços para muitas empresas de grande porte. Também uma empresa chamada Birdie, que foi criada no Brasil, agora a sede aqui nos Estados Unidos, e mais outras. E tem umas que não foram anunciadas ainda, mas estou ficando mais e mais nesse intercâmbio entre o Brasil e como ajudar realmente a criar um sistema mais de inovação, um ecossistema de empreendedorismo, porque acho que para mim educação, tecnologia e inovação são caminho para o Brasil para a próxima fase. Acho que sem isso não tem, não sei se vai ter muitas outras opções. E para ser sincero, é um trabalho que eu também fiz com o governo na Índia há uns 25 anos, em final dos anos 90, quando eu estava na McKinsey, em termos de ajudá-los a pensar sobre o futuro, fazer todo esse processo de TI, que agora a Índia é bem líder, estava bem no começo, mas não havia uma estrutura definida de como criar um ecossistema de inovação, de investimentos. E agora a Índia realmente é líder nesse mercado. Então, para mim, um pouco daquele aprendizado e como é que a gente ajuda o Brasil também, para mim é um processo importante. Então, vamos falar um pouco da IA, ou AI, né? Obviamente, vocês estão nesse campo, então já sabem disso, mas a IA não é uma coisa que nasceu há 3 anos. Né? Já existe há 50, 60, talvez 70 anos, em vários casos de uso, um pouco mais acadêmicos, e aí o crescimento tem sido relativamente baixo, se você pensar no prazo de 50, 60 anos. Mas o que mudou foi a generativa, né, que surgiu com o ChatGPT, a ChatGPT, há exatamente 3 anos atrás. E aí vocês veem nessa curva aí, o crescimento, né, estou mostrando aqui, cresceu de uma forma assustadora. E agora a OpenAI anunciou há umas 2 semanas que semanalmente ChatGPT é usado por 800 milhões de pessoas no mundo, toda semana. É o produto que mais rápido foi adotado na área de tecnologia na história. Não existe outro produto, não é Facebook, não é Twitter, não tem nada comparado com isso em termos de adoção. Então, isso obviamente cria um mercado novo, cria expectativas novas, mas a grande pergunta para todos nós vai ser, seja em texto, seja em imagem, seja vídeo, como é que se cria valor real? Tem muita coisa acontecendo, mas para nós, o mundo corporativo, empresarial, como é que se cria valor? Como é que você cria algo que seja melhor, diferente, crie oportunidades novas, crie talvez custos menores e tal? Então essa é a grande pergunta que continuamos a fazer e tem alguns exemplos que eu vou dar mais tarde, mas essa é, do ponto de vista de empresas, onde o objetivo é ter receita, ter lucro, essa é a grande pergunta. E o que é interessante também é que é um mercado muito grande. O investimento que várias empresas tipo Google, Microsoft, Amazon, Meta estão fazendo, estão investindo bilhões de dólares por ano em infraestrutura de data center, etc., de IA. E por quê? Porque o mercado é enorme. O mercado total hoje de tecnologia no mundo é mais ou menos 4 trilhões de dólares. Tá? Isso é hardware, software, infraestrutura, chips, tudo mais. A expectativa é daqui a 5 anos, em 2030 mais ou menos, só a parte de IA, né, nem considerando o resto, já vai ser quase 800 bi de dólar. Então, do ponto de vista de empresas, é um investimento grande que está sendo feito hoje, mas com expectativa de retorno em termos de receita nos próximos anos. Isso cria, acho que, oportunidades interessantes para quem está desenvolvendo modelos ou algoritmos, etc. Aproveitar esses investimentos que estão sendo feitos por essas grandes empresas e alavancar para criar as suas inovações, as suas ideias, seus projetos e tudo mais. Então, para mim, isso é uma das grandes mudanças, né? O passo de crescimento, o passo de inovação é estarrecedor.
eu já estou aqui há 30 e poucos anos, nunca vi tal investimento, tais retornos, e a gente fala muito de bolha, que existiu nos anos 90, tal, bolha da internet e tal. Tem alguns parecidos, né? Tanto do ponto de vista de investimentos, de valuations de empresas, mas a grande pergunta, novamente, é como é que vamos criar valor? Como é que vamos mudar como as empresas funcionam? Como a tecnologia vai ajudar a inovar de uma forma diferente do anterior? Então, eu falei um pouco disso, mas essas as 4 empresas maiores, esse ano sozinho, estão investindo 325 bilhões de dólar em infraestrutura para IA. Então, essas empresas, nos últimos anos, mudaram o comportamento e estão criando, novamente, uma economia bem robusta e quase nova, e esse investimento está crescendo. E não é só nos Estados Unidos. Eles estão criando data centers na Europa, por motivos de proteção de dados, soberania e tudo mais, no Oriente Médio, no Brasil, etc. Então, isso cria também uma oportunidade, né, para quem está usando modelos mais públicos, por exemplo, Gemini da Meta, ou, obviamente, tem modelos da OpenAI, que a Microsoft posiciona também, ou, desculpa, Gemini do Google e Llama da Microsoft, da Meta, são modelos que todos nós temos acesso, depende do que a gente quer fazer, dá para alavancar e ver que esses investimentos enormes, nós não precisamos fazer o mesmo investimento. Né? Tem perguntas em vários setores, se, por exemplo, o Brasil deveria criar a própria infraestrutura. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, talvez valha a pena usar essa infraestrutura já existente para criar soluções, aplicativos em cima disso. Mas é uma grande pergunta que está sendo feita. Temos soberania de dados, proteção específica de dados mais, vamos dizer, de segurança nacional, por exemplo. Onde esses dados vão, como é que vão ser utilizados, quem vai compartilhar, quem vai ter acesso, etc. Então, são perguntas bem relevantes, aí sendo feitas a vários níveis de governo, de investidores, etc. E para quem, como eu, viveu no mundo de software as a service, mundo de SaaS, né, essa é uma das maiores mudanças que a gente já viu também. Então, para quem usa diferentes tipos de software, tipo SAP, ou Salesforce, ou um monte de outros, o mundo tradicional era o que estava aqui na esquerda, né? É um fluxo de trabalho, alguém digita uma coisa, entra certos dados, o software mantém, e às vezes vai criar um relatório, vai criar uma certa ação, mas é algo bem, vamos dizer, passivo, né? Isso existiu nos últimos 30, 40 anos da mesma forma. Mudou um pouco, o modelo de engajar é via um browser, não é mais talvez um aplicativo dedicado, mas por si só, o software não mudou muito nos últimos 40 anos. Nos últimos 2 anos, já começou a mudar. Então, tem essas empresas mais tradicionais, novamente, SAP, Oracle, Workday, Salesforce, todas que são empresas, a maioria são empresas americanas, fora a SAP, que é alemã. No Brasil tem a TOTS e tem outras empresas parecidas. Começaram a criar o que se chama de agentes. Os agentes são pedaços de software que estão automatizando certos processos. Entre certos parâmetros, o agente toma uma decisão, pega os dados, faz uma análise, toma uma decisão e toma uma ação em torno dessa decisão. E isso já começa a acontecer. Está começando a acontecer em engajamento com clientes, em engajamento com fornecedores ou parte do ecossistema de distribuição. Então, coisas que começam a automatizar. Né? E tem vários agentes que podem coexistir. Né? E isso tira um pouco da parte manual, fala, ó, entre certos parâmetros, entre certos padrões, tomar uma decisão automática, tudo bem, vou confiar no sistema. O que vem pela frente aqui na direita é um sistema de agentes que esse ano virou a palavra de moda, chamado tecnologia agêntica. Né? E aqui
Nós estamos falando de coisas bem mais complexas, onde vários diversos sistemas, alguns vindo de empresas novamente, SAP, Salesforce, etc., comunicando com outros agentes, talvez sejam construídos dentro de uma empresa, customizados e tal, e os agentes falando entre si. Então, por exemplo, um agente meu de compras, de procurement, pode estar conversando com o meu fornecedor, falar, ó, o meu estoque de produto X, em local tal, está baixo, e precisamos fazer uma reencomenda para ser entregue em tal data, com tal validade, nesse lugar. Pode ser um supermercado, uma farmácia, etc. E os agentes começam a conversar entre si. E essa é uma automação que realmente a IA está provendo, porque começa a criar análise, começa a criar modelos, começa a criar histórico. Então, sei lá, dia de jogo da Copa, do jogo do Corinthians, certos lugares vão ter mais demanda de certos produtos. Então, já começa a criar automação que não precise mais de alguém pegar o telefone ou mandar um e-mail para provisão, por exemplo, usando esse como exemplo. Mas tem muitos outros. Tem casos de saúde, tem casos de comunicação, tudo mais, onde um sistema de agentes começa a interagir entre si e tomar decisões e ações que antigamente seriam feitas por seres humanos. Essa evolução, novamente, está acontecendo de uma forma super rápida. De 2 anos para cá, criamos a primeira geração de IA incorporada e já estamos começando a ver um pouco mais dessa parte mais de agentes interagindo entre si. E isso cria tanto novas oportunidades, como também pode criar perguntas, né, ou questões até sociais. Porque, por exemplo, se os agentes começam a comunicar entre si, é uma automação que, no final das contas, vai ter implicações sociais. Uma pessoa, várias pessoas faziam um certo papel, agora vão ser automatizados com tecnologia. Então, essa é uma grande pergunta que também está sendo feita. Como é que essa mudança vai afetar a parte social? Inclusive, eu estou fazendo vários estudos aqui, eu moro perto da Universidade de Stanford, e é um dos projetos que eu estou fazendo. Qual será o futuro do trabalho? Como é que o trabalho vai evoluir nesse mundo onde agentes de tecnologia vão começar a fazer coisas que historicamente talvez fossem feitas por pessoas? E tem várias perguntas que estamos tentando, não vou dizer responder, que a resposta é um pouco, ainda tem tempo, mas pelo menos fazer as perguntas e engajar com os diversos setores de governo, de sociedade civil, de empresas e a parte acadêmica. Como é que nós vamos resolver esses problemas? Como é que nós vamos avaliar esse futuro onde a tecnologia começa a ter um papel cada vez mais central, mas onde a parte social, o impacto social também é grande. E existem estimativas de vários centros de pesquisa e de vários bancos de investimento e tal, dizendo que 20 a 25% das atividades humanas poderão ser automatizadas com IA. Eu creio que isso vai criar uma pergunta grande, e agora não é uma indústria só, não é um papel só, numa região só, pode ser isso global. E com isso, como é que isso vai implicar a parte mais econômica, a parte mais social, a parte de empregos, desemprego, etc. Então, são várias perguntas que estão surgindo, que são não só de tecnologia, mas têm fundamentos mais econômicos e sociais. DJ, algumas perguntas? Só para não... se tiver perguntas, pessoal, por favor. Pergunta pode colocar no chat, eu interrompo o Bob e vocês mesmo podem interromper usando o microfone. Isso. Tá? Fique à vontade, por favor. É um papo. Em geral, eu adoraria fazer isso em pessoa, mas é mais um papo do que... Então, por favor. Ô Bob, olá, meu nome é Pedro. Primeiramente, parabéns. Muito legal aqui a apresentação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu estava vendo, né, você tocou no assunto, achei bem interessante, que o ChatGPT ainda não está tendo retorno, né? Mesmo com quem está pagando lá o maior valor, por enquanto está tendo mais gasto do que retorno. Uhum. Aí você falou, né, futuramente, né, é bem interessante, mas
tem alguma estimativa realmente precisa, concreta, que realmente daqui, por exemplo, a 10 anos, realmente vai ter lucro e por quê? Ou não, ainda está tudo muito com nuvem nebulosa em relação a isso? Olha, é uma ótima pergunta, Pedro, obrigado. Vou falar um pouco, vou entrar um pouco em detalhe e é um pouco mais parte de economia, mas acho que é super importante ter essa perspectiva. Então, só para termos de parâmetros, né? A OpenAI, que é a empresa dona do ChatGPT, esse ano, 2025, vai ter receita de 12 bilhões de dólares, tá? Há 3 anos atrás, esse valor era 0, tá? Então veio do 0 para 12 bilhões, que é um crescimento bem acelerado. Mas ChatGPT está construído em cima da infraestrutura de data centers, onde o principal produto embaixo disso é o chip da NVIDIA, né, que é o GPU, e ChatGPT no momento, o principal consumidor desse chip. E agora a OpenAI está fazendo parcerias também com outras empresas de chip, tipo AMD, etc., para ter um pouco mais de diversificação. Mas o gasto anual que novamente foi publicado pela OpenAI é em torno de 40 a 50 bilhões de dólares. Então imagina, gastando 40 a 50, mais ou menos, e tendo receita de 12, a conta não fecha. Não tem como, né? Mas o que eles estão tentando fazer é o seguinte, eles estão levantando dinheiro de vários fundos de investimento, fundos de venture capital, fundos de grandes fundos soberanos, como se fala, e recentemente levantaram mais de 100 bi de dólar para financiar esses gastos. Então, é um modelo que, tradicionalmente, no Silicon Valley, esse modelo de venture capital, capital de risco, foi sempre o modelo que foi... Sempre não, foi o modelo que realmente impulsionou o crescimento. Eu estou envolvido em vários fundos aqui, eu faço investimentos também no Brasil com isso. E a ideia é, investe e a médio e longo prazo vai ter retorno, tá? Mas nessa fase de investimento, é ok não ter lucro, é ok gastar mais do que você ganha, e com a perspectiva, a promessa de daqui a 3, 5, 10 anos, isso vai tornar lucro, né? E historicamente, você vê o Google começou assim, o Facebook começou assim, quase todas as empresas que a gente conhece hoje começaram com esse modelo. Mas, exatamente como a sua pergunta, Pedro, daqui a alguns anos, esse modelo tem que gerar receita e lucro. Senão é aquela bolha que falhou miseravelmente há uns anos atrás, né? Então, eles internamente, obviamente, estão prometendo que em certos anos eles vão começar a ter receita e lucro. A receita está crescendo, mas o lucro está distante ainda. Eu não tenho esses dados de quando eles vão fazer isso, mas o que eles estão criando e a velocidade com que a OpenAI está criando produtos novos, soluções novas, cara, eu nunca vi isso também. É uma fábrica de inovação que é incrível. Eu trabalho nessa indústria há muito tempo, já estou acompanhando, participei de muitas empresas de alto crescimento. O que eles estão fazendo, eu nunca vi. E quando estão levantando esse capital, só para ter um pouco de contexto, né? E por favor, me interrompa se esses dados não fizerem sentido. Com 12 bilhões de receita, o valor deles, quando esses fundos estão investindo, está em torno de 500 bi de dólar. Tá? Então, são números grandes. Mas, por outro lado, então, se você fizer a matemática disso, 500 bi divide por 12, dá uns 40 e pouco vezes a receita, é o valor da empresa, tá? É uma métrica que a gente usa. Então, 41 vezes, mais ou menos. Por outro lado, o Google, o Alphabet, que é a empresa mãe do Google, está em torno de 3 trilhões de dólares de valor, mas o Google gera 300 bilhões de dólares de receita. Então, aquela mesma razão é de 10 vezes. Por que a OpenAI vale tantas vezes mais a receita do que o Google?
que os investidores acreditam que com esse crescimento, com aquelas curvas que a gente mostrou, com aquele uso, eles vão dominar essa categoria. Essa é a visão do CEO deles, essa é a visão dos investidores. Vamos ver. Tem muita coisa que pode acontecer e, francamente, pode dar errado também. Essas coisas, quem lembra, uma das empresas de maior sucesso nos anos 90 foi uma chamada Yahoo. Todo mundo usava. Aí surgiu o Google. E o Google estraçalhou o Yahoo. Yahoo quase não existe mais. Existe, mas ninguém... Eu não uso, acho que não conheço ninguém que use. Então, essas coisas mudam. E a indústria de tecnologia sempre tem esse modo de inovação. E só fazer mais um ponto, depois que eu pedi para o Nando falar. Outra empresa que nos anos... Quem tem essa idade, o Vijay vai lembrar, mas nos anos 90, a principal empresa de chip era Intel. Tudo era Intel. Né? E todo mundo usava computadores e tudo mais da Intel. Inclusive a Apple usou chips da Intel. Hoje a Intel quase está capenga. Pode até morrer. E a Nvidia virou a principal empresa de tecnologia e de inovação na área de chips. E, inclusive, investindo na Intel. Então, essas coisas acontecem grande parte do mercado de tecnologia. Anand Kishore, mais um indiano aí em São Paulo. Fala. Oi, Vinícius, tudo bem? Prazer aí. Tá com eco, hein? Alguém tá com o microfone. É você. Tá dando eco aqui. Você tá me ouvindo, Vinícius? Mais ou menos. Tá? O eco tá meio mal. Pessoal, alguém tá com o microfone ligado, tá atrapalhando a palestra. Eu acho que o senhor está com o seu microfone ligado, Vijay. Tá, acho que melhorou. Tá melhor, Vinícius? Tá bom. Agora tá. Tudo Isso. bem, Vinícius? Muito bom Tudo ver jóia. você palestrando aqui sobre AI, é um tema super quente aí, né? E uma dúvida que eu sempre tenho é em relação quem vai ser o grande vencedor dessa corrida, né? Porque a gente tem OpenAI, tem Gemini, tem vários outros concorrentes, né? E aí, assim, duas perguntas, né? Uma, quem você acha que vai ser o vencedor? E a gente, algum tempo atrás, né, recente, a gente teve a DeepSeek na China também, né? Isso. Com um modelo que parece ser bem menos custoso, que consome muito menos energia. Como é que você vê esse cenário de concorrência? Quem que você vê o grande vencedor e se realmente essa AI chinesa, né, ou outras, realmente são concorrentes aí que podem fazer um estrago aí nesse tipo de investimento, né? Você falou números bem grandes aí, né, de investimento, né? Então, isso. Como é que você vê isso daí? Olha, Ana, obrigado por entrar. É uma ótima pergunta. Quem dera eu tivesse a bola de cristal, mas eu vou dar minhas opiniões aqui. No momento, acho que prever quem vai ganhar não é fácil. Acho que o Google, o Google tem IA desde 15 anos atrás, dentro da tecnologia Google, não necessariamente fazia muita propaganda disso, mas o Google sempre usou IA em termos de modelo. Tem várias formas, como vocês sabem, várias formas de IA, mas IA preditiva, a IA para apresentar a próxima página de conteúdo ou o próximo ad do Google, isso sempre usou muito IA. E isso agregava dados de comportamento, de usuário e tudo mais, e era incorporado, mas não se chamava de IA propriamente dita. Então, eu sempre achei que o Google era uma das empresas que tinha uma posição, eu diria, muito, muito avançada, e que talvez deveria ter sido a empresa mais naturalmente qualificada para ganhar, né? Mas, francamente, eu trabalhei no Google, a chegada da OpenAI com o ChatGPT deixou o Google meio pé para trás. Eles não estavam preparados
e tiveram que fazer uns investimentos enormes, como eu falei na parte anterior, para começar realmente a tentar alcançar, que eu acho que foram pegos de surpresa, e aí começaram a incorporar, como você falou, o Gemini é o modelo do Google, incorporou nos produtos de consumidor, no Google Workspace e tudo mais, e também na parte de Search. Mas pensa um pouquinho do modelo do Google, né? Falei, a receita deles é 300 bi de dólares por ano. A receita vem dos ads, né? dos comerciais que eles fazem na página de busca. Se de repente, com o Gemini, quem está usando o Google começa a ver resultados mais específicos, que era difícil navegar, né? Vamos ser sinceros. O Google virou difícil navegar com tantos comerciais em cada página. Você vai achar dentro daqueles links o que era relevante, o que era relevante para você. E agora não, agora vem o Gemini, eles usam o Gemini, apresentam um sumário. Quem é que vai fazer o clique naqueles comerciais? E o Google ganha dinheiro quando alguém clica, né? Então, é um modelo de negócios que está agora, vai ser questionado. Então, o Google, eu acho que tem umas perguntas grandes do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de quem vai usar como. E tem concorrência, né? A Perplexity é uma empresa startup, que eu uso bastante, para quem não conhece, dá uma olhada, que está fazendo um produto muito bom, que é só busca e para concorrer com o Google. Normalmente chama Perplexity, esse depois eu posso mandar para vocês, mas quem já experimentou gosta muito, por exemplo. Ou o próprio ChatGPT. Eu uso mais ChatGPT do que eu uso Google agora, né? Então, o mundo está mudando. Você perguntou dos chineses. Olha, um dos slides que eu tirei das apresentações que eu discuti nas últimas semanas nações, né? Nações state, nation states, nações-estado. Então, estão se aproximando disso de forma super diferente. Então, vamos ver uma matriz aqui, né, de regulamentação de um lado, inovação do outro. Então, vamos começar com a Europa. Eu vou ser sincero, a Europa tem muito pouca inovação. E eu sei que estamos aqui no vídeo, mas eu vou fazer uma pergunta e quero que alguém saia do mundo e responda. Qual empresa que veio da Europa nos últimos 25 anos, que em tecnologia, que é conhecida no mundo inteiro? Difícil lembrar, né? A única que eu lembro é o SAP, mas também não é. Já Não, foi, SAP né? já tem 60 anos. SAP já foi. é dinossauro. SAP é dinossauro. Não consigo lembrar, assim, realmente. Pois é. Mais alguém? Você habilita? Quem é mais novo usa esse produto. Tem um produto. Não? Spotify. Para quem ouve música, Spotify veio da Suécia, dos nórdicos. Mas é uma das pouquíssimas empresas com penetração global que nasceu na Europa, expandiu mundialmente e virou meio que padrão. Fora isso, realmente quase não tem. Tá? Mas regulamentação, a Europa tem de monte. Regulamenta tudo. Então, alta regulamentação, baixa inovação. Aí você vê os Estados Unidos. Os Estados Unidos está numa fase... tem um monte de empresas que viraram verbo, né? Uber, Airbnb, Google, etc. Nos últimos 20 e poucos anos, todas as áreas de consumidor e também empresarial. Baixíssima regulamentação, talvez até muito baixa demais, porque acho que está meio faroeste aqui, mas alta inovação. Aí tem a China. A China é altamente regulamentada, onde o governo define quais as prioridades, onde vão ser os investimentos, quais são as áreas de pesquisa ou de produto, etc. Controla o acesso, controla a informação, mas também está inovando de uma forma incrível. Por exemplo, vamos falar de veículos autônomos, elétricos e autônomos. A China está mais avançada que qualquer outro lugar. Tá? Reconhecimento de imagens, que é um grande aplicativo de IA. Novamente, eu vou abrir a pergunta, mas não sei se alguém vai se habilitar a responder. Câmeras de imagem que estão gravando em público
segurança, em caixa automático, em segurança de prédio e tudo mais. No mundo inteiro tem quantas, mais ou menos? Alguém se habilita? De reconhecimento de face, você diz? Isso. Eu acho que tem bastante, não tem? Tem bastante israelense, até acho que até aqui no Brasil tem Não, algumas. tem, mas o total no mundo, a estimativa é que tem 2 bi de câmeras, tá? No mundo inteiro. A população do mundo é 8 bilhões, tem 2 bi de câmeras no mundo inteiro gravando tudo. Daquelas 2 bi de câmeras no mundo inteiro, metade estão na China. Então imagina, do ponto de vista de reconhecimento facial, reconhecimento de imagens em geral, quão avançado a China deve estar nessa área de IA, que é uma área específica, mas é uma das grandes áreas, reconhecimento de imagens. Isso tem aplicativos em todas as áreas, agricultura, defesa, parte espacial, não só reconhecimento de segurança, né? Mas a China, eu acho que está muito avançada, está fazendo investimentos altíssimos, e, francamente, com o governo atual dos Estados Unidos, com esse enfoque em não investir em inovação e tecnologia, e não permitir a entrada de estudantes e tudo mais, que é cada vez mais difícil, eu acho que a China vai levar uma bela vantagem. Isso eu acho que está acontecendo já e vai ser mais acirrado ainda. Essa é a minha opinião. E acho que a gente falou dos diversos países, a Índia, o Brasil, acho que tem oportunidades para inovar, mas tem muito por fazer ainda. Acho que tem muito por fazer ainda. Faz sentido? Ok. Boa discussão. Acho que sim. A China realmente impressiona. Você falou regulamentação, né? É uma coisa que agora com esse governo Trump, né? Ele está regulamentando mais, protecionismo maior. Você acha que isso os Estados Unidos já não é mais aquela unanimidade, né? Todo mundo vê os Estados Unidos com muito mais risco do que antes do governo Trump, né? Você acha que isso pode atrapalhar os investimentos nos Estados Unidos também, nessa questão de tecnologia? Ele interferir mais, né? Até estava vendo, acho que no Wall Street Journal, um artigo, né? Os CEOs com medo de falar qualquer coisa porque o Trump vem e fala, não, sei lá, vou processar, vou entrar com recursos contra a tua empresa, né? Então, de alguma maneira, isso é um pouco regulamentar também, né? Aquela história de economia liberal americana com Trump foi para o espaço isso, né? Então, como é que Olha, você vê isso? eu vejo Ou alguns... é só a retórica da mídia que é contra o Não, Trump e a gente não vê a verdadeira história? não, tem dois aspectos, né? Eu vou compartilhar o meu e aí eu compartilho um pouco do que eu estou vendo aqui no Vale. Em geral, os governos republicanos foram sempre contra a regulamentação. Eles acham que o mercado deve resolver tudo, é uma pessoa um pouco mais liberal de pensar sobre economia, sobre regulamentação e tal, e foi sempre assim. Essas políticas do Trump, em termos de tarifa, em termos de, francamente, de punir certos países e tal, eu acho que vai criar uma situação onde duas coisas vão acontecer. Primeiro, na parte econômica vai ter mais inflação, acho que isso aí já está começando, e vai criar um problema mais econômico mais sério. Então, vem inflação, vem recessão, e a economia não vai se dar bem. A parte mais preocupante para mim é que isso está assustando, não só as tarifas, mas a política de vistos, né? Que eles começaram a mudar a política de visto, e muitos estudantes que estavam para vir ou já estavam aqui começaram a ficar meio preocupados sobre o futuro. E isso eu acho, se você vê... Peraí, deixa eu terminar um negócio aqui. Eu preciso ajuda sua rapidinho no negócio do pendrive. Acho que alguém está com Tem uma o imagem, microfone aberto. uma ISO o nome dele. Só que eu não tô conseguindo. Tipo, sabe quando você grava isso no pendrive? Então, eu não tô conseguindo. Alô? Ok. Oi, Continuar, tá ouvindo? tem alguma Tá. Agora tá bom. Essa mudança no processo de visto, né, eu acho que está criando uma percepção, e aí é verdadeira,
que para quem queria vir para cá, as inovações que aconteceram, que a gente falou das empresas inovadoras, grande maioria da inovação, especialmente tecnologia biotecnologia e saúde, francamente, vem de imigrantes. Tem pessoas que vieram estudar aqui, fizeram mestrado, doutorado, etc., viraram ou empreendedores ou continuaram como acadêmicos, e aquelas inovações estão sendo traduzidas para aplicativos comerciais ou acadêmicos e tudo mais, mas a inovação dos Estados Unidos nos últimos, sei lá, quase 100 anos, vem dos imigrantes. E se você começa a fechar as portas para os imigrantes, isso vira, eu acho que tem uma consequência bem mais drástica da inovação e do resto. Então, eu acho que essa regulamentação é um tiro que vai sair pela culatra. Eu acho que vai forçar, e eu conheço pessoas muito bem conceituadas que estão pensando em mudar. Querem mudar para o Canadá, querem mudar para a Inglaterra, mudar para a França, mudar para a Austrália, mudar para a China, que esses países estão abrindo os braços, falando, vem para cá, nós vamos financiar os seus projetos, vamos recriar seu laboratório, te dar recursos, te dar infraestrutura, te dar impostos mais bem atrativos para fazer investimento. Então, eu vejo isso com com grande receio, grande receio. Pois é, isso daí é o movimento oposto ao que aconteceu pós-guerra, né? Que todo mundo migrou para os Estados Exatamente. Unidos e agora está todo mundo. Os países da Europa é o momento para aproveitar, né? Não só a Europa, Brasil, China, todo mundo tem que aproveitar disso agora. Com certeza. E, inclusive, é exatamente isso, Ana. E eu acho que é uma mudança estrutural, não é, quando acabar o governo Trump, isso vai voltar ao normal. As pessoas estão pensando com foco mais a longo prazo, falando, pô, não dá para confiar. Os cortes especialmente para a área de pesquisa básica, né, que acontecem nas universidades aqui, tanto privadas quanto públicas, está sendo afetado de uma forma drástica. E em áreas onde sempre, pelo menos nas últimas décadas, os Estados Unidos foi líder. Combate ao câncer, pesquisa de combate ao câncer, ou doenças, ou nessas informações que a gente falou, realmente acho que nós vamos sofrer, Vamos lá, mais uma pergunta? Tem mais alguns slides só, mas boa discussão. Tá. Outra coisa... desculpa, fala, Jay. Pode continuar, aí no final a gente faz outras perguntas. Tá, tranquilo. Outra coisa que para mim, novamente, esse modelo de inovação, o que a IA está criando, né? O que eu estou compartilhando aqui chamo de startups, empresas pequenas que começaram do zero, mas esse crescimento, né, e crescendo de 0 a 100 milhões de receita, ARR, Annual Recurring Revenue, receita anual, né? Em geral, isso levava 7 anos, tá? Historicamente, em geral. Várias empresas bem conceituadas, isso levava mais ou menos 6, 7 anos para chegar. Agora, que é aqui. Agora tem algumas empresas que começaram a surgir nos últimos anos, tem 4 anos, 5 anos, chegando lá. Nos últimos 2 anos, surgiram empresas do zero, chama de supernovas nesse gráfico aqui, que estão chegando nesse nível de receita em 1 a 2 anos. Isso para mim, é um ótimo sinal do que a IA está promovendo, né? Então, quase todas as empresas são empresas que estão sentando em cima de uma infraestrutura de IA. E é parte da inovação. Então, a gente falou um pouco dos contrastes e dos talvez problemas com as políticas de governo e tal, mas existem empreendedores que ainda estão aqui ou que já estavam aqui nos Estados Unidos, e tem algumas em outros lugares também, mas esse nível de crescimento e esse nível de engajar é muito impressionante. E, novamente, se a gente pensar um pouco a gente falou antes da OpenAI, aquela curva é ainda mais radical aqui, né? Se a gente pegar deixa eu pegar aqui. Onde foi? Aqui.
pegar uma curva até mais drástica, que foi em 3 anos chegar em bilhões de dólares, né? Então, realmente um crescimento incrível. Eu considero isso uma oportunidade. Eu conheço algumas empresas no Brasil que também estão em curvas bem aceleradas de crescimento, porque estão criando soluções baseadas em IA para certas áreas, tipo advocacia, tipo saúde e tudo mais. Então, existe essa oportunidade. E uma das coisas que o Vijay tinha pedido para mim, falar um pouco de onde estão essas oportunidades, para quem vai querer empreender, por exemplo, quem vai querer abrir uma empresa, ou criar algo, ou participar de uma empresa, essas oportunidades existem no Brasil também. Eu acho a qualidade de empresas que eu tenho visto como investidor me dá esperança que, novamente, seja Brasil, seja Índia, seja África, vão surgir empresas novas usando aqueles investimentos que a gente falou antes, né? Da Meta, do Google, do Amazon, tudo mais, para usar aquela infraestrutura, usar aquela tecnologia e criar empresa em cima disso. Tá? Mas nem tudo é um mar de rosas, né? Então, tem essa pesquisa que a McKinsey fez no começo desse ano, onde, novamente, usando IA generativa, identificaram certos problemas. Eu vou apontar alguns aqui, mas o gráfico tem vários. Primeiro, erros de dados errados, né? Inaccurate. Em um ano e pouco, o índice de dados errados que o AI apresenta, que a IA generativa apresenta, cresceu de 30 e poucos por cento para 40 e poucos por cento. Isso faz parte, né? Eles estão criando modelos novos, estão agregando mais dados. Então, vai ter alguns problemas. Isso é algo que as empresas sabem. Estão investindo muito em reduzir alucinações, em melhorar a qualidade de dados e tudo mais. Mas não acontece da noite para o dia. Mas como estão fazendo esses investimentos grandes, a torcida é que isso vai, com o tempo, isso vai diminuir de novo. Mas no momento, é uma área que tem algumas preocupações, alguns problemas, né? Então, dados errados, apresentar fatos que não são fatos, apresentar perspectivas que não estão baseadas em dados verdadeiros, isso que obviamente é um problema. Outro é reputação, né? Pessoas se preocupam muito com isso. Se alguém criar um vídeo fake video ou criar uma bot que começa a transmitir informações erradas, isso afeta a reputação da organização, seja um instituto de pesquisas, tipo o INPE, seja uma empresa já estabelecida. Como é que eu faço para saber o que está acontecendo, se alguém criou um vídeo falso, por exemplo, com uma revisão de produto que não está correta? Como é que eu acho? Como é que eu tiro do ar essas coisas? Então, são coisas novas que estão surgindo e problemas que não existiam antes da IA, para ser sincero. Então está sendo mais e mais exacerbado esse ponto. E também, alguns talvez tenham visto, mas teve um estudo que foi lançado há mais ou menos umas 6 semanas, do MIT, dizendo que, um monte de gente falando desses projetos de IA, especialmente em empresas e tal, mas o estudo deles diz que só 5% desses projetos tiveram sucesso, foram lançados de uma forma mais ampla. Eu digo o seguinte, 2 coisas. Primeiro, existem várias questões ou dúvidas sobre se estatisticamente esse projeto do MIT é válido. Eles fizeram pesquisa bem limitada, talvez não tão ancorada em modelos estatísticos corretos. Tá? Então, tem isso. Mas, além disso, eu vou dizer o seguinte, eu já estando nessa área de tecnologia há tanto tempo, vou dizer que todas as inovações de tecnologia, seja o uso de telefonia móvel, seja o uso de cloud computing, seja qualquer delas, no começo vai ter trancos e barrancos. As coisas acontecem, faz parte do processo, faz parte do aprendizado, contanto que a gente aprenda e faça, da próxima vez que a gente aprimorar, fizer de novo, ter considerado aqueles aprendizados.
Então, isso não me surpreende, não me preocupa, para ser sincero, faz parte do processo. E, novamente, para vocês que são cientistas, é parte do processo criar uma hipótese, testar, ver os resultados, o que deu certo, tudo bem, o que não deu certo, você volta e ajusta, muda, e tudo mais. Então, eu acho natural isso e não super preocupante. E eu vou compartilhar, como falei no começo, compartilhar alguns exemplos, né, onde, novamente, a minha perspectiva aqui é mais da parte corporativa, mas acho que traz relevância para todos nós. Exemplos de sucesso, né? Um dos maiores bancos do mundo, é o JP Morgan Chase, baseado nos Estados Unidos. É um banco global, né? E tem agência, acho que tem no Brasil também agora. O orçamento de TI desse banco é de 18 bi de dólares por ano. Tá? Disso, estão investindo 2 bilhões em IA. Tem 55 mil desenvolvedores em geral, é um grande grupo de TI dentro da empresa. Mas dentro disso tem 200 pesquisadores só de IA, PhDs, mestres, etc., só em IA, em todas as áreas, né? Áreas de segurança, até engajamento com o cliente, até modelos econômicos de investimento e tudo mais. E eles identificaram 450 casos de uso onde a IA poderia aprimorar a oferta e os serviços deles. Mas a grande questão é o que vem seguinte. A IA, os projetos de IA, não são projetos de TI, não estão na área só de tecnologia. São projetos onde o CEO da empresa, o chefe da empresa, está diretamente responsável. Ele lida com isso como se fosse prioridade estratégica da empresa, né? E isso para eles já mudou o modo de engajar, já tem sucesso, estão medindo o sucesso disso. E é uma grande diferença, né, de pensar isso não como um projeto de tecnologia, mas como o futuro do banco. E uma das coisas que ele fala em algumas entrevistas é o seguinte, tem até uma ligação com o Brasil. Um dos motivadores dessa mudança para um banco tão estabelecido de mais de 150 anos de vida são empresas como o Nubank. O Nubank, banco nascido no Brasil, cresceu para a América Latina e para o resto do mundo, está mudando a forma de engajar. E o Nubank é um banco baseado em tecnologia, desde o primeiro momento. E a ideia surgiu aqui na Escola de Negócios de Stanford, quando o fundador David Vélez era aluno, de como usar tecnologia, como usar o modelo de engajamento com aplicativo, com menos agência bancária e muito mais usando o telefonia móvel e tudo mais. E empresas como JP Morgan Chase, já estabelecidas de longa data, veem aquilo como uma ameaça à presença e ao sucesso histórico deles. Então, eles têm que se reinventar, têm que se recriar, e são empresas que eu diria que estão avançando bem nessa área de inovação, de usar tecnologia para mudar a forma de engajar com clientes, com funcionários e tudo mais. É um bom exemplo de reinvenção, que acho que está acontecendo mais e mais. E do lado direito, uma empresa de farmacêutica, baseada na Europa, na França especificamente, onde, novamente, o CEO, Paul Hudson, numa entrevista, falou o seguinte: eu criei um grupo em 2021 para focar em IA. 12 pessoas que são experts de várias partes da empresa, para ver como é que a gente desenvolve drogas novas, como é que a gente faz todo o processo de inovação, como é que faz o processo de engajamento com a parte de regulamentação para aprovação das drogas e tudo mais. E as pessoas têm liberdade total. Eu estou, novamente, CEO, eu estou liderando esse projeto, mas eu dei permissão e francamente, eu exijo desse time que inovem, comuniquem entre si e tragam para o resto da organização o que estão aprendendo. Então, novamente, e o cara fala no final aqui, I personally chair the annual meeting. Uma vez por ano, esse clube de IA que ele chama, se reúne para ver quais são as inovações, o que está acontecendo, qual foi o aprendizado, e o que começa a mudar
o modelo de negócio. Então, isso é uma coisa que não existia antes. Tecnologia era de departamento de TI, era o CIO que fazia tal. Agora não, você vê empresas super tradicionais, como um banco, como uma empresa de farmacêuticos. Os CEOs estão pegando isso como parte de core do que eles têm que fazer. Isso é uma mudança grande que realmente começou nos últimos anos. Tá? Perguntas dos exemplos aqui, não sei se é relevantes para vocês que estão fazendo seus mestrados, isso é coisa que afeta vocês? Não? Vamos lá. E esse é um ponto importante também, que eu acho que é reinvenção de processos, né? Então, usando a IA generativa em alguns casos, nesse caso é um call center, onde presta um serviço ao cliente, e tem ajuda, né? Tentar ajudar um agente humano a responder mais rápido, a ter conteúdo mais acessível e tal, isso sempre ajuda, e ajuda o fluxo de trabalho. Então, nesse caso, um estudo da McKinsey, que, nesse caso específico, otimizou a resolução em termos de tempo de 5 a 10%. Então, reduziu o tempo de espera, reduziu o tempo de resolução, e, obviamente, isso é bom, mas não é... Se era para esperar 30 minutos e está esperando 27, não é grande coisa. A ideia é que, com o tempo, se mude a gente falou dos agentes, né, e agentes otimizados, mas a ideia é que com essa tecnologia mais de IA, de agentes, com o tempo, isso fique muito mais sofisticado e que comece a reinventar esse processo. Por que eu preciso falar com o agente humano? Será que a tecnologia não consegue resolver o meu problema muito mais rápido e de uma forma meio mais precisa, sabendo quem eu sou, o que eu comprei, qual serviço que eu preciso, e resolve de uma forma não só mais rápida, mas também com um nível de satisfação muito mais alto. E isso obviamente economiza recursos, aumenta a satisfação do cliente e reduz o custo total para a empresa, por exemplo. Então, esse é o futuro. E isso é que aquelas tecnologias que a gente falou antes, de Agentic, vão começar a fazer isso. Essa é a grande esperança, é o grande futuro. Mas, novamente, vai ter implicações sociais, em termos de quem faz esse trabalho, talvez daqui a uns anos, esses trabalhos não existam ou sejam muito menos. E a Índia, por exemplo, fez um grande negócio nos últimos anos de criar esses call centers globais com milhares de pessoas trabalhando para empresas do mundo inteiro. No futuro, talvez não exista mais essa necessidade, ou seja, bem menor. Então vai ter um impacto social, até em países como a Índia também. E, finalmente, só para começar a fechar um pouquinho, esse conceito de AI first, é uma das áreas que a gente, novamente, acho que a indústria de tecnologia está liderando. Esse é um exemplo de um CEO de uma empresa chamada Shopify, empresa canadense, na área de e-commerce, e eles têm centenas de milhares de clientes que usam a plataforma da Shopify para vender produtos ou serviços na web. E ele, há uns meses atrás, acho que em abril, maio desse ano, publicou um manifesto dizendo que dentro da empresa, que é uma empresa de bilhões de dólares já, tudo que se for feito tem que ser feito com a mentalidade de ser AI first, ou IA primeiro. Né? Então, todo mundo tem que usar, tem que fazer parte do protótipo de desenvolvimento de produtos, então tudo que eles fizerem tem que usar produtos de IA para criação, para quê? Eles vão medir na parte de performance dos funcionários, quem está usando, quem está compartilhando, como é que estão usando, vai ser parte da avaliação anual dos funcionários, então não é só fazer, mas tem que realmente colaborar, e compartilhar. Então, você pode aprender, mas o seu aprendizado, o que funcionou, o que não funcionou, quais as ferramentas que vocês estão usando, que estão dando certo, o que estão criando diferença, valor, tem que compartilhar com seus colegas. Tá? Então, faz parte da cultura da empresa.
E aqui o número 5, antes de pedir mais recursos, antes de pedir mais, contratar mais pessoas, você tem que mostrar onde e como você já usou ou já pensou em usar IA para fazer aquele papel. Então, ao invés de crescer a parte de custo, vamos usar IA primeiro para ver se a gente consegue fazer com automação, com tecnologia, o que normalmente seria feito com pessoas. Tá? E, finalmente, everyone means everyone. Todo mundo, inclusive os executivos e tudo mais, tem que ter essa mentalidade. Tá? Então, é uma mudança, é uma forma diferente de pensar, e já existem empresas aqui, inclusive a Salesforce, onde eu trabalhei muitos anos, que falou que esse ano eles não contrataram nenhum engenheiro novo. Era para crescer 20% de engenharia, e resolveram que usar vários produtos de IA como esses aqui, dos mesmos, Cursor, Cloud, que é de uma empresa chamada Anthropic, eles economizaram o equivalente a aumentar 20% o número de engenheiros, por exemplo. Então, são implicações grandes, né, no mercado de trabalho para engenheiros recém-formados. Isso cria uma questão grande, né, de onde eu vou conseguir empregos, porque empregos de early career, por exemplo, parece que vão ser menos e menos. Então, é uma mudança do comportamento de empresas que já está começando a surgir. Então, só para fechar, na área empresarial, na área corporativa, aí é algo que está aqui para ficar. Não dá para ignorar, não dá para. A única coisa que não se deve fazer é nada. E a recomendação que a gente tem é para todas as empresas, todos os empresários, todo tamanho, tem que inovar. Então, seja criativo, experimente. Então, isso é uma coisa que pode começar pequeno, começa simples, não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas precisa fazer esse modelo de aprendizado. Colabore, muita colaboração entre si, entre funcionários, entre executivos, mas também com outras empresas, com seus parceiros, com seus distribuidores e tudo mais, para ver como é que você engaja melhor, colabora melhor. Empatia, entender como é que isso vai implicar em mudanças para os seus times, seus funcionários e tudo mais, e saber como retreinar, como criar modelos de treinamento ou retreinamento, para que todos possam usar. E, novamente, uma das coisas que a gente fala aqui, não é a IA que vai substituir a pessoa. Vai ser pessoas que saibam usar a IA que vão substituir as pessoas. Então, esse é um pensamento corrente aqui, que quem não se habilitar, quem não entender, quem não se treinar, isso vai criar problemas. E, finalmente, uma das coisas que a gente não falou muito, mas é importante também, é a parte de sustentabilidade, né? A IA está criando, falou do investimento em data centers e tudo mais, mas a IA está criando uma das principais consequências é que o consumo de eletricidade está crescendo violentamente, é um dos principais obstáculos, né, de crescimento, é eletricidade e a parte de refrigeração. Então, como é que a gente faz isso de uma forma limpa, uma forma que entenda que as consequências da mudança climática são sérias e que não podemos fazer todos esses investimentos sem saber como proteger o planeta também. Tá? É isso aí, Vijay. O conteúdo era esse. Ok, Bob, foi muito boa a palestra, uma viagem aí de tecnologias, parte de negócios, né? Antes de passar para os alunos, eu vou fazer alguns comentários. Por favor. Eu levantei alguns pontos, primeiro de Intel, né, que você falou. E a gente teve esse exemplo, porque o projeto Yara, que eu te falei, de cidades inteligentes, tem empresas. A Intel veio com várias propostas e depois, ano que vem vamos participar, ano que vem, e desistiram agora. Então, realmente, teve algum problema sério com o negócio. Você falou do China, né? O Brasil teve um exemplo, um governo anterior, que eles não queriam que empresas chinesas participassem para consórcio de aumentar a Vivo, etc. As operadoras falaram, olha, sem concorrente chinês não vai conseguir, porque tudo é concorrente chinês agora. Agora eu não vou conseguir aplicar. Pois é. Pois é. Outra coisa que você falou da Agentic AI, né, que já todo mundo
perguntando como funciona, tal, né? Aí eu lembrei, só que não é um exemplo bom sobre emprego, etc. E essa é a primeira preocupação deles, que como é autônomo, é proativo. Falei, então não precisa, porque, por exemplo, machine learning tem um ser humano no fundo. Lá embaixo tem alguém. Tá criando, é isso. Exatamente. Então, eu lembrei do história americana de operadoras de telefones, lá nos 60, 70. Se não te criasse PABX ramal, cara, mulheres ainda seriam operador de telefone, mas evoluíram, né? Ocupam cargos de chefia, professoras, reitoras, né? E talvez eu tenha esperança que alguma coisa pareça acontece também para a gente aí. Mas isso eu concordo, Vijay. Acho que é isso mesmo, né? A história está cheia desses exemplos, né? Pô, tinha não sei como é que é, o pessoal que das charretes de cavalo, né? O pessoal que era aí quando veio o carro autônomo a gás, mudou aquilo. Então tem a história da humanidade sempre tem isso. A diferença dessa vez, acho que o impacto é um pouco mais abrangente. Então abrange, a gente fala de muito tempo. Educação é fundamental para ter sucesso na vida, na carreira. Agora tem certos pontos, administrativo, legal, parte de advocacia e tal, onde a IA talvez comece a substituir pessoas já com educação e formação universitária, por exemplo. Então tem esse dilema. Mas eu concordo com você. Acho que o futuro vai ter que precisar identificar e retreinar. Concordo totalmente. Pensar outras futuras chances, oportunidades que onde o ser humano pode ser mais útil, né? Já que deixa a máquina fazer as coisas, né? Mas talvez não seja tão fácil como o PABX naquela época. O problema. Não, um ótimo exemplo. Ou a máquina de escrever também, secretários com máquina de escrever. É o mesmo exemplo. No caso que você falou do Generative AI, né? De fato, tem problema. O grande problema que eu vejo com muitas pessoas, especialmente criançada, eles aceitam aquela resposta que aparece no AI, entendeu? ChatGPT, Gemini. Primeira resposta, ou seja, não pensam no raciocínio. Então, essa é a minha preocupação. Não é só o Brasil, talvez o mundo inteiro tenha esse problema, porque facilidade, né? A criançada nasce em vez de coqueteleira e fica no celular desde que início. Então, meu medo é falta de raciocínio, falta de perguntar, questionar as coisas, né? Então, essa é uma coisa que a sociedade tem que pensar. E o mundo inteiro, a sociedade está deixando crianças serem educadas nas escolas e não como antigamente em casa, né? Então, isso acho que, de alguma forma, a sociedade tem que pensar. Porque a criança não pensar, imagina o futuro. Não sei como está vendo em outros países, no Brasil, pelo que converso com um monte de pessoas, eu fico muito preocupado. Também concordo, e eu vou dizer uma coisa, Vijay, eu sei que está sendo gravado, mas eu vou falar. Não é só criança, acho que adulto também. Então, a parte, por exemplo, a parte política, criar vídeos fakes. Isso é verdade. As pessoas, em ano de eleição, isso vai ser uma tragédia. A gente sofreu, foi realidade aqui. Não, e é em todo lugar. Foi forte. E a qualidade desses produtos novos, de criar vídeo, criar áudio, com imagens tão realistas e com palavras que a pessoa nunca falou, mas quando você assiste o vídeo, fala, putz, isso parece verdadeiro. Sim. Então, para mim, não é com crianças, com certeza, mas infelizmente tem adultos que não têm mais essa capacidade de analisar, de falar como é que eu vou achar os fatos. Né? Isso aconteceu mesmo ou não? Ou estou sendo enganado? E isso me preocupa muito. Exatamente. Mas, de qualquer forma, antes de passar a pergunta, eu agradeço demais a sua disponibilidade de falar essa palestra ótima, totalmente fugiu do que a gente ouve dia a dia, né? Mas essa visão a gente nunca teve, né? Então foi muito interessante a sua palestra. Eu vou passar para os alunos perguntarem e quem perguntar ganha uma nota. Olha o incentivo aí. Fala, Salatiel. Opa, vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiramente, obrigado pela palestra, muito boa. A minha pergunta é
E 2025 foi o ano dos agentes, e a AI está avançando assim, levando em consideração também o avanço que a China está tendo com a robótica. Quando que você acha que vai ser o ano dos robôs? A gente vai começar a ver uma popularização de AIs físicas, vamos dizer assim, marcadas. Olha, eu faz tempo que não vou para a China, mas eu tenho falado com as pessoas que estiveram recentemente, ou visto alguns artigos e tal. Eu acho que a China já está lá. E essa é uma área que, novamente, os Estados Unidos teve liderança por muito tempo, mas pelo que eu estou vendo, a China, tanto em automação de fábricas e tudo mais, já está fazendo há algum tempo, e mais robôs mais autônomos, quase robôs humanoides e tal. Eu acho que a China já está à frente. E é uma pergunta interessante, né? Porque, convenhamos, a China com 1,2 bilhões de pessoas está criando automação em fábricas e tudo mais, que você acha, do ponto de vista, novamente, do ponto de vista social, isso deve gerar problemas de desemprego e tudo mais, mas eles estão bola para frente e vendo isso como um aumento de produtividade e de qualidade, né? Usando, por exemplo, o exemplo do carro elétrico. Os carros da BYD, que existem no Brasil, existem no Sudeste Asiático, existem em muito lugar do mundo, não existem nos Estados Unidos, não pode se importar. Eu acho que já são melhores que os da Tesla, que criou a categoria. Então, é uma diferença. Eles estão inovando de uma forma que me dá, francamente, me dá um pouco de inveja, mas também me dá um nervoso. Mas acho que na parte de robótica, eles realmente estão mais à frente. E eu acho que já estão lá, não é tanto futuro, não. Tem muita coisa já acontecendo que está muito, muito além do que a gente via aqui. Boa pergunta. Ganhou a nota já, Vijay. Ganhou a nota. Bom, tem uma mensagem da Cândida, que está aqui, né? A sua frase que ela achou muito inspiradora, né? Não é IA que vai substituir as pessoas. São as pessoas que sabem usar IA que vão substituir pessoas. E faz muito sentido, né? Que a gente estava conversando sobre não pegar tudo o que está aí na frente como certo e vai começando a escrever respostas. Né? Só, tem mais algum comentário, pergunta, por favor? Opa, cara. Não, é só para complementar, né? É o que eu falei, né? A gente já vê isso acontecer, né? Nas vagas de emprego, muitas delas já pedem experiência com inteligência artificial, machine learning. Agora há pouco mesmo eu estava vendo, antes do seminário, eu estava preenchendo uma vaga para a Embraer e um dos requisitos era várias coisas sobre ter experiência com inteligência artificial, machine learning e tudo. Então, está se tornando um requisito realmente, né, de trabalho. Não, é um ótimo ponto. Você podia compartilhar qual tipo de vaga que era essa? Que tipo de papel? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não, tudo bem. Mas era analista de era analista de dados ou cientista de dados. Tá. Essa com certeza tem que saber usar os modelos ou criar até modelos, né? Mas eu diria que até mais, né? Por exemplo, bom, a gente fala bastante da área de chips, né? Da Intel e tal. Tem grandes projetos no momento nos Estados Unidos que começou no governo anterior do Biden de trazer de volta a fabricação de chips para os Estados Unidos, que tinha mudado tudo para Taiwan, para o Sudeste Asiático, para a China, e que isso é estratégico e precisamos trazer de volta, porque e são investimentos de centenas de bilhões de dólares. Então, por exemplo, a Intel, que a gente falou já, a Intel e uma empresa chamada Taiwan Semiconductor, TSMC, que é a principal fabricadora de manufatura de chips, foundries, né? Estão fazendo plantas em 2 ou 3 estados americanos, inclusive no Arizona, em Ohio, em Indiana. O que falta para eles são funcionários. Eles precisam de 10 mil funcionários. Entre a Intel e a TSMC, no Arizona, precisam de 10 mil funcionários.
Os treinamentos funcionários não é o modelo de manufatura antigo. Esses funcionários vão usar equipamentos ultra sofisticados, que são equipamentos que usam IA, e o funcionário precisa ser treinado em usar modelos de IA para qualidade, para produção, para tudo mais. Então, na verdade, são operadores de computador, são analistas, que têm que ter treinamento em mais ou menos uma fábrica de chips. Então, realmente está mudando de uma forma muito rápida, muito rápida. Desculpe. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu estou vendo no chat, também não tem. Então, vamos encerrar. O Bob também está aqui, gostaria de falar que sua mãe está aqui, Dona Manju Sahai. Ela entrou também. Tá, muito obrigado, Dona Manju. Também está nos Estados Unidos, pelo jeito. Tá certo. Bob, muito obrigado. Tá, pela compra. Espero que a próxima vez que você vier... Opa! Pera. Matheus. Veio mais uma. Olá, boa tarde. Eu tô sem possibilidade de ligar a câmera. A internet é muito bugada aqui no prédio. Muitos alunos estavam caindo o tempo todo, mas na verdade eu só tenho a agradecer pela sua palestra. Foi muito rica, senhor Vanos. E eu gostaria de dar só um recado para o pessoal, VJ, se o senhor me permite, aproveitando a oportunidade que tem todos aqui. Por favor. Quer dizer, a maioria. Só para dizer, pessoal, que está aberto também para quem quiser fazer seminário, pode me procurar, ou o VJ também. E o certificado de vocês de participação no ORCAP já foi emitido. Então, se alguém participou e ainda não conferiu, quer dizer, não recebeu e tudo mais, entre em contato com a gente. Essas são as principais notícias e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e uma ótima semana para vocês todos. E obrigado, senhor. Muito obrigado. Prazer. Igualmente. Pessoal, obrigado. Bob, mais uma vez, obrigado. Espero que a próxima visita sua ao São José, espero que dê certo para a gente organizar um seminário presencial aí. Algum momento. Podemos sim, com prazer. Obrigado. Essa discussão de políticas, de informática, IA, etc., vai ser interessante. Não é assim. Tá bom? E vai Corinthians. Vai Corinthians, pessoal. Recado dado. Só muito obrigado. Obrigado. Próximo seminário. Até mais aí. Tchau.